Narizinho tá melhor. Belezinha. Gente, como vocês já conhecem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí à nossa sala educacional. Hoje com o tema sobre fundo e ou topo duplo. Como identificar, onde esperar esse topo, esse fundo duplo. Qual o melhor momento para utilizá-lo para talvez fazer uma operação. Enfim, vamos buscar interpretar o que beneficia identificar um fundo duplo ou um topo duplo. Vocês que fazem parte da comunidade já sabem, estamos ao vivo. Se precisar abrir o microfone, fiquem à vontade, abrir um slide aí, se vocês quiserem compartilhar a tela, só avisarem que eu estou aqui à disposição. Certo? Todos presentes? Falem comigo, senão... Sim, todos presentes. Show. Sim. Isso, assim que eu gosto. Presente também. Assim que eu gosto. Tá? Bom, gente, primeira coisa para identificar um fundo duplo e um topo duplo. Deixa eu só pegar um caderno aqui pra gente anotar também. A proposta do fundo duplo e do topo duplo são para dois conceitos. Ou naquele momento que você está numa congestão, ou aquele momento que você está numa tendência faz muito tempo e você está esperando uma possibilidade para fazer uma operação de contratendência, não de reversão, tá? De contratendência. Sim, ele pode ser o início de uma reversão, tá? Então ele pode ser o início de uma outra tendência, mas não necessariamente ele pode ser uma outra tendência de queda, ele pode ser uma outra tendência de congestão. Tá? No momento que identificamos o preço, assegurado numa região 2 vezes seguidas, nos deixa um alerta para uma possível ignição de uma nova tendência. Podemos aguardar aquele evento de força para, assim, tomar a direção contrária do que o mercado está fazendo. Fundo duplo e topo duplo, isso é importantíssimo, tá? Não é motivo de entrada. Para vocês que conhecem os 7 passos para executar uma operação, a gente sempre identifica uma região e uma força para depois vir aí com o setup, o gatilho, o evento, enfim, os tipos de entradas. É o que a gente espera para executar o terceiro passo dos 7 passos para executar um trade. O fundo duplo e o topo duplo, ele vai te ajudar a identificar a região, tá? Então ele vai te beneficiar como um indicador para dar mais clareza naquela região que você está esperando, se for um topo duplo para venda, se for um fundo duplo para compra. Mas ele não é motivo de entrada. Cuidado quando o mercado cria fundo duplo e topo duplos seguidos, pois indica que o mercado está em congestão. Aqui, um cuidado não, se você entendeu que você está em congestão, provavelmente um fundo duplo onde você vai comprar e um topo duplo onde você vai vender, e vice-versa. Então, ou seja, você vai ficar esperando que ele execute, que aconteça isso para você conseguir fazer uma entrada num preço melhor. Nesses casos, a gente sempre espera que a média de 20 fique flat no meio. Se a gente tiver uma região de suporte, uma região de resistência, tanto embaixo quanto em cima, vai facilitar para vocês executar essas operações quando estamos em congestão. Tá? Geralmente esse conceito nos proporciona um fundo ou topo do dia, principalmente quando é congestão. Então hoje a gente tem um mercado bastante concentrado. Eu nem sei, tá? Eu vou pegar aqui para ver se de fato aconteceu, mas se a gente pegar índice, um fundo duplo, um topo duplo, então a gente vê aí que o mercado extremamente congestionado no dia de hoje, formando sim topos e fundos duplos para talvez buscar pontos de entrada, tá? Não sei se o dólar também teve alguma coisa nesse sentido. Vamos ver. Então sim, o dólar foi mais claro ainda, esse fundo duplo nessa região. Vamos falar sobre, tá? Vou pegar esses exemplos, que esses exemplos estão bem legais. Tá? Isso aqui dá pra gente considerar também um topo duplo. Deixa eu ver se...
Cadê o índice? Eu queria voltar para o índice porque não foi um topo duplo, mas se fosse ia ser da melhor qualidade, tá? Se o mercado fizesse um topo duplo aqui nessa região, seria o ideal, tá? A gente já vai explicar sobre, mas enfim, é isso. Bora lá, vamos trazer exemplos da apostila, mas depois a gente vai pro dia de hoje. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer ver de um fundo duplo e um topo duplo é isso. O mercado acha um fundo, não tenho certeza se era uma região de suporte, alguma coisa que tem aqui para trás, mas a partir do momento que ele vem e chega no mesmo ponto, na mesma região, ele não consegue romper, produz um movimento contrário e desse movimento contrário faz uma reversão. Em alguma das aulas anteriores, a gente comentou sobre esse evento de força nessa região. Tá? Então tem esse evento de força nessa região, onde também poderia acontecer esse mesmo evento de força, só que um pouquinho mais abaixo, confirmando um rompimento de fundo. Então se isso acontecesse um pouco mais abaixo, aí sim não seria um fundo duplo, sim uma confirmação, porque o mercado faz um movimento de força, produz espaço para baixo, trabalha abaixo da região de 50% para continuidade de queda. Tá? Então, percebam que é um pequeno detalhe, que se caso esse movimento, é que eu não consigo fazer um recorte aqui, mas busquem pegar esse mesmo movimento, trazê-lo, onde se caso ele acontecesse nessa região, seria outro efeito, outro movimento, outra execução, que provavelmente seria uma confirmação de rompimento. Tá? Mas aqui nós estamos falando sobre fundo duplo e também temos um topo duplo seguido de um fundo duplo. Tá? Então nós temos um topo duplo e um fundo duplo. Aqui a gente consegue ver claramente o mercado em congestão. Por que a gente está vendo o mercado em congestão aqui, galera? Tem uma informação aqui que é bastante relevante, que dá essa clareza do porquê que a gente está numa congestão. Alguém consegue me falar? A média de 20? Média flat. Isso, olha a 20 como a 20 está no meio. Tá? Então, ou seja, esperar que o mercado vá tomar uma direção? Não. Esperar que o mercado vá tomar uma direção? Também não. Então, esse é um dos benefícios que a gente traz aqui no conceito da congestão e traz naquele evento de topo duplo seguido e fundo duplo seguido. A gente vai falar um pouquinho sobre sharp turn também lá na frente. Sharp turn. Tá, mas aqui nós temos um topo duplo e um fundo duplo também. Ah, temos aqui, né, o conceito de sharp turn. Tá, sharp turn e topo duplo e fundo duplo, eles são iguais. Mas como assim são iguais? Sim, a ideia do sharp turn é a virada brusca. E a virada brusca do quê? Olha, um desenho igualzinho ali do exemplo. A ideia é, onde houve uma força compradora, provavelmente também há uma força compradora. Só que isso num tempo maior de execução. Então a gente está falando aqui de um fundo duplo que aconteceu às 3 horas da tarde, e aí depois ele vem acontecer próximo das 4. Então esse intervalo aqui é um intervalo de 1 hora. É mais ou menos o que aconteceu hoje. Então se a gente pega aqui o nosso índice abriu às 9 horas num fundo e às 11 horas ele vem próximo do mesmo fundo. Claro que seria muito mais desenhadinho, perfeitinho, muito mais claro se ele acontecesse no mesmo fundo, na mesma região que foi o fundo da abertura. Mas não, isso também dá para considerar uma possível sharp turn, onde aqui em cima também poderia acontecer um topo duplo, que isso foi um topo menor, ou uma parada de 20, que vai vir para a próxima aula para a gente conversar sobre. Tá?
Tá? É, não sei se no dólar teve. Vamos falar assim, ó, às 10 horas tinha um fundo, meio-dia a mesma coisa. Às 9 horas e 10 minutos tivemos um topo e depois de algumas horas, 9, 10, 5 horas, nós tivemos um outro topo, considerando sim uma Sharp Turn. Sharp Turn funciona muito em região de congestão. Tá vendo? Então, ou seja, a gente tinha aqui uma congestão, quer sim grande, de 42 pontos, 43, 45 e tal. É uma região de congestão que dava para executar operações de fundo e de topo, mas precisa estar congestão. Tá? E como confirmar que é uma congestão? Na hora que ele começa a quebrar a estrutura, na hora que ele começa a falhar topo, falhar fundo, falhar renovação de topo, falhar renovação de fundo. Nós tínhamos uma tendência aqui, mas principalmente aqui, ó. Nós tínhamos uma tendência de alta no nosso querido índice hoje na abertura. Tá? Talvez, para quem acompanha 5 minutos, a gente está aqui no 2, mas se nós acompanharmos ele nos 5 minutos, provavelmente isso aqui também era um fundo. Isso aqui era um fundo numa média de 20. Será que nós conseguimos ver? Ó, basicamente aqui a média de 20. Porém, entra no que o André e o Eli falaram. Olha a média de 20 flat. Complicado. Dentro da Fab4, que é uma região de congestão, que é uma região neutra, que dentro de uma região neutra a gente não espera que o mercado tome uma direção. Tá? Então, ou seja, não sei se alguns acompanharam, mas... Cadê? Aqui. Neste exato momento que o mercado chegou nessa região, trabalhou 2 barras para baixo da 20. Essa região ela se perde, essa tendência se perde qualidade. Era esperado um possível topo duplo, para daí talvez buscar uma reversão, uma venda para buscar esse fundo que foi feito, para buscar esse fundo que foi feito, e depois para talvez ter vindo buscar esse fundo, o que não aconteceu. Então hoje o mercado foi um mercado bastante interessante para estudar esse fator de sharp turn, uma região que vira bruscamente tanto para cima quanto para baixo. Tá? Mas é um topo duplo e um fundo duplo. Não dá para a gente levar em consideração que é também um fundo duplo e um topo duplo. E aqui na apostila do Oliver a gente vê também o mesmo conceito, onde se aqui foi venda, se aqui foi venda, aqui foi compra, aqui foi compra. O mercado acaba de chegar nessa região aqui. O que a gente espera nessa região? É venda de novo. Tá? Ou, se quiser no inglês, no sell area, ou área de venda. Sell não, sell. Tá? Então aqui a mesma coisa. Tá? 9h34, 10h50, praticamente 1h30 depois. Tá? Mas antes disso, topo duplo também. Ah, mas Fernando, aqui é um fundo duplo? Falhou. E o porquê talvez aqui tenha sido uma falha, tá? Alguém consegue me explicar por que eu considero um topo duplo de qualidade e aqui um fundo duplo de não qualidade? Aqui um topo duplo de qualidade, aqui um topo duplo de qualidade. Alguém consegue explicar, visualizando aqui nesse exemplo? Fundo duplo de não qualidade? Oi?
Fundo duplo de não qualidade, você quer saber? Esse não tem qualidade. Esse topo duplo tem qualidade. Porque tá acima das médias, né? Mais alguém? Olha, eu tô acho- pensando que por conta do pavio. Tem a questão do pavio também. Ele só pegou o pavio. Mais alguém? Uma trap? Mais alguém? Quero. Tá quase, tá, galera? Vocês estão quase. Vocês estão quase. Isso tem qualidade? Isso tende a não ter qualidade, pra mim, tá? Beleza. Eli, Não tem, não tem Opa, qualidade, tem a questão do Eli, todos. pode falamos falar. hoje sobre eventos de entrada, certo? Certo. Para você comprar, o que precisa anular? A barra vermelha anterior. Show. Temos uma barra vermelha anterior. Vamos botar um paviozinho aqui embaixo, um paviozinho em cima. Beleza. Esquece todo o gráfico que está em cima, tá? Olha só para essa barra. Aí veio uma barra verde. E fez isso. Aonde é a entrada? A partir do momento em que ela anulou a vermelha. Tá. Entrada não, desculpa. Onde é a confirmação? Isso, a confirmação. Tá. Você entra por confirmação? Sim. Beleza. Entramos para compra. Tá? Pode ser que tenha gente que fale, não, eu prefiro entrar antecipado, eu prefiro que entre pós-confirmação. O próprio Oliver, no último encontro que a gente teve em São Paulo, ele falou que ele prefere entrar antecipado e tá tudo certo. Mas o que eu queria principalmente aqui, aonde é o stop? Abaixo da vermelha. Se alguém comprou aqui, nessa anulação desse pavio, aonde colocaria o stop? E se alguém entrasse nessa barra vermelha sólida, no fundo dela, colocaria o stop aonde? Então Na parte de cima dela. o que eu quero trazer para vocês do fator de qualidade é que sempre é bom o segundo topo ou o segundo fundo, vai depender do que vocês estão olhando, ele vir pelo menos um tique abaixo ou um tique acima do topo e do fundo anterior. Isso vai trazer um benefício de pegar os stops de quem trabalha a teoria clássica de colocar o stop um tique abaixo ou um tique acima. Entenderam? E aí por isso que eu falo que esse topo duplo tem mais qualidade. Esse topo com esse topo, ele tem mais qualidade. Esse topo com esse topo, ele não tem tanta qualidade. Porque esse topo e esse topo, ele está um topo mais baixo. E é por isso que também eu levo em consideração o conceito que a gente vai falar na próxima aula sobre topo menor. A parada de 20 nada mais é que um topo menor. Mas para mim, um topo menor, acima da média, que não quebrou estrutura, não tem qualidade. Para mim, um topo menor, ele precisa ter quebra de estrutura, ele precisa ter trabalhado abaixo das médias, ou acima das médias, se a gente está falando de um fundo maior. Mas enfim, a gente está falando aqui sobre topo duplo e fundo duplo. O que eu quero falar para vocês é que é sempre interessante que o segundo topo, então nós temos o primeiro e o segundo topo. O segundo topo, ele superar o topo anterior, e no fundo, ele superar o fundo também anterior. Para quê? Para pegar os stops de quem coloca um tique abaixo ou um tique acima. Com isso, o mercado traz mais qualidade, traz mais vantagem, porque o mercado vive de stop. E é importante ele ir pegar os stops de quem se posicionou.
Às vezes somos nós? Às vezes somos nós que estamos posicionados no stop. Faz parte, a gente segue o plano. Mas a qualidade para esse fundo, esse topo duplo, sempre traz essa qualidade porque ele testou e veio buscar os stops de quem deixou para trás. Certo? Entendidos? Entendi. Sim, agora sim. Um de qualidade seria um topo duplo com um pouco do tique acima e no fundo seria um tique abaixo Basicamente do isso. anterior. Isso. Certo, galera? Certo? Beleza. Show. Então, voltando aqui agora, trazendo a caneta aqui para os dias de hoje, falar sobre o dia de hoje. Tá? Então, mas Fernando, isso aqui não é um topo duplo? Não. Isso aqui é só uma continuidade. Tá? Outro ponto bastante importante. Para ser um topo duplo ou um fundo duplo, o mercado precisa fazer um movimento. Então, ou seja, o mercado sobe, volta e faz um novo topo. Então, ou seja, aqui não houve nenhuma volta. Então, o mercado simplesmente estava indo e continuou indo. Então, se não, a gente vai considerar topo duplo aqui, aqui, sei lá, aqui com aqui. Não dá. Tá? O mercado ele precisa subir, corrigir. Se ele formasse aqui um topo duplo, existia essa possibilidade e aqui sim seria um topo duplo, até que seria um topo duplo de qualidade. Por quê? Porque tem uma média de 200 para segurar o preço. Tá? Mas se ele fizesse um topo duplo aqui sim. Por quê? Porque o mercado corrigiu e voltou. Para quem acompanhou a operação que eu exemplifiquei hoje no Instagram, a compra executada aqui e a saída executada aqui. Por que essa saída se o mercado poderia fluir? Primeiro, pela quantidade de contratos, pequena. Segundo, como eu falei, existia uma grande possibilidade do mercado atuar como topo duplo nessa região. Tá? Média de 200 vai ser um certo empecilho para executar um topo duplo. Uma região de fundo da Fab4 pode ser um empecilho para falhar a renovação de topo e assim fazer um topo duplo. Então, ou seja, como eu falei hoje na sala também, tudo no mercado é um indicador. Nada no mercado é algo real, algo concreto. Tá? Então, o que é um volume? O volume é um indicador. O que é amplitude? Amplitude é um indicador. O que são as médias? É um indicador. O que é o ajuste? É um indicador. O que é VWAP? É um indicador. O que é o candle? É um indicador. Enfim, tudo no gráfico consiste em ser uma indicação para você tomar atitude. Entendeu? Então, na hora que você fala, eu gosto daquele indicador, beleza. Mas aquilo aquilo dá mais clareza para mim. Ok. Mas tudo é uma indicação. Nada é concreto. Nada é exatamente o que vai, tipo assim, vai dar o que vai acontecer, entendeu? Exatamente para você. Tá? Então, saiba que tudo no mercado é uma indicação. Topo duplo, fundo duplo, topo menor, fundo maior, enfim. Essa é a ideia que eu queria trazer inicialmente para vocês. E não espere que todos os indicadores vão funcionar para o mesmo lado ao mesmo tempo. Mas quanto mais indicadores indicando a mesma coisa que você quer, melhor. Para facilitar e dar mais qualidade para um fundo duplo e um topo duplo, sempre é bom o mercado vir a trabalhar para baixo da 20. Tá?
Então, ou seja, se ele consegue trabalhar para baixo da 20 e ele conseguir vir aqui fazer um topo duplo, é o ideal. Eu não quero topos duplos como esse, que o mercado está trabalhando acima da 8, aí ele vem e faz um topo duplo. Não quero um topo duplo com o mercado num trem das 8. Eu quero um topo duplo onde ele consiga quebrar pelo menos a média de 20, para daí sim fazer um topo duplo. É a mesma coisa válido para o fundo duplo. Tá? Pelo conceito que nós aprendemos, esse topo duplo é um topo duplo saudável? É um topo duplo de qualidade? Sim ou não? Não, porque não teve um movimento ali. Não teve um teste acima do topo anterior. Esse topo e esse topo. Sem contar que ele é num trem das 8, tá? Mas principalmente ele não tem qualidade porque ele não veio fazer o teste acima dele, do topo anterior, que é o que a gente estava explicando um pouquinho antes. Que mais que a gente poderia acrescentar aqui sobre topo duplo e fundo duplo? Ó, isso aqui é o que eu gosto, é o que eu espero, é o que a gente gosta que execute, tá? Ó, um tique abaixo do que? Do topo anterior, de uma sharp turn de qualidade, tá? Claro, a gente está falando de 2 horas, 2h30 da tarde. Não sei se vocês operam, vocês sabem que não. Mas era isso. Aí tinha mais alguma coisa que eu queria falar que eu não lembro. Dólar, talvez. Ah, é. Esse fundo duplo é um fundo duplo de qualidade? Gente, Parece que não. sim e não é, tá? Mas talvez esse fundo duplo aqui fica mais claro para vocês, tá? Esse fundo e esse fundo, viu? Aqui nós temos um fundo duplo mais claro porque o mercado cai, corrige e cai e forma um fundo mais baixo que o fundo anterior, porém não conseguindo romper. Então o fundo duplo aqui não acontece nessa região, ele acontece nessa região. Tá? Então o que eu queria trazer nesse conceito aqui é um fundo duplo? É. De qualidade? Não. A qualidade ele está aqui e aqui. Ah, mas o mercado trabalhou para baixo. Sim, ele voltou 100% da barra quase. Não conseguiu produzir continuidade. Aí depois o mercado tenta de novo. Aí aqui a gente tem, para quem conhece, a regra das duas cores. Uma barra vermelha, outra barra vermelha, que não está produzindo continuidade. A partir do momento que o mercado consegue trabalhar acima da 20, em buscar, aqui sim uma parada de 20 com bastante qualidade, tirando que a média de 200 está aqui, que a VWAP está aqui, que pode vir a atrapalhar. Mas a gente já sabe, todos sabem, não vai ter os indicadores todos perfeitinhos. Tudo mostrando como o mundo cor-de-rosa, tudo indicando para a mesma coisa. É muito improvável, sempre vai ter alguma coisa ruim. Por isso que eu até te pedi hoje, ele estava aqui hoje presencial, então muitas coisas eu conversei com ele aqui depois que fechamos a sala. E aí eu falei para ele, ao invés de procurar as coisas de qualidade da operação, procure as coisas que não tem qualidade. Procure o que você acha que não está legal para essa operação. Porque isso vai trazer algo mais... vai te deixar mais calejado. E aí muitas vezes você fala assim, poxa, eu entrei, tá tudo redondinho, tudo certo e a operação não foi. É porque muitas das vezes o que a gente faz é analisar o que deu certo. E não analisamos o que deu errado. Então, ou seja, na hora que eu pergunto para vocês se esse fundo duplo aqui é um fundo que não tem qualidade, ele não tem qualidade. Ah, mas ele deu certo. Paciência. Mas ele não tem qualidade.
Ah, esse fundo aqui é um fundo duplo, é um topo duplo, que também não tem qualidade. Por quê? Porque está trabalhando ainda acima da média de 20. Não quebrou a estrutura. Mas caiu. Tá, tudo bem, caiu. Mas eu não considero isso aqui um fundo duplo de qualidade. Ao mesmo tempo, pode ser que tenha um fundo duplo de qualidade que não vai. Entendeu? Eu quero trazer hoje eu não sei se todos acompanharam o mercado de hoje, mas aqui no dólar foi bem interessante que eu acompanhando pelo fato que eu tenho a mesa proprietária lá e consigo ver muitas pessoas operando. A gente pega o índice, o dólar hoje, abrindo, para quem conhece Fab4, em região. Que região que o dólar abriu hoje? Compradora, vendedora Região ou neutra? compradora. Compradora. Então nós temos uma região compradora. Tá? Temos uma região de resistência aqui para cima, tá tudo certo. Tá? Tem até uma linha aqui para a gente levar em consideração que pode ser uma região que o mercado segura o preço. Mas muitas pessoas buscando o quê? A continuidade da compra, a continuidade da compra, a continuidade da compra. E isso aqui é um fundo duplo? Sim. É um fundo duplo. É um fundo duplo. Só que é um fundo duplo de qualidade? Não, ele não tem qualidade. Entendeu? Então, ou seja, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Que não é porque o mercado fez aqui um fundo duplo sem qualidade e fluiu, que esse aqui também funcionaria. Então é isso aqui que eu quero proteger vocês. Aonde isso aqui muita gente comprou. Aí muita gente comprou. E não soube conduzir a operação. Não soube conduzir a operação. E aí na hora que chegou essa barra violenta aqui, infelizmente precisou estopar. Ou nem estopou, tá? Ou alguns nem estoparam. Mas muita gente comprando num fundo duplo que talvez quem esteja assistindo aqui entendendo que quando fica com mais qualidade, não estaria fazendo essa operação ainda ou estaria esperando um teste no fundo. Se essa barra não se formasse desse jeito, deixasse um pavio e voltasse para cima, com certeza seria uma compra bastante interessante para talvez pelo menos ter vindo buscar o topo e manter a continuidade. Tá? Então, ou seja, sempre eu acho válido, importante para um fundo duplo, um topo duplo, ele vir pelo menos testar um tique abaixo ou um tique acima desse fundo duplo e topo duplo. Certo? E aqui, para finalizar, nós temos uma barra bastante forte. Bastante forte que não devolve. Se ele devolvesse, talvez a gente pensaria numa falha de fundo para voltar para cima. Só que ele não falhou. Não falhou, foi nada. Ele já segurou na região aqui de baixo para produzir continuidade. E ainda, como eu falei, isso aqui aconteceu para baixo do fundo. Onde na apresentação que eu estava falando, que está aqui, para mim é a mesma força. É a mesma violência. Que seria essa barra aqui. Se essa barra acontecesse aqui, talvez isso refletisse nesse movimento que nós temos aqui de continuidade. Porque ele trabalhou para baixo. Se essa barra aqui, apesar de ser muito forte, acontecesse talvez aqui em cima, não confiaria tanto nessa violência, nesse rompimento, nessa explosão para baixo. Que talvez eu veja aqui, tá? Aqui tá bem claro, tá bem nítido uma ignição e uma exaustão. E aí trago aqui o conceito de ignição e exaustão, onde força mais volume, força mais volume vai te dar uma ajuda a identificar aonde
foi a ignição e aonde foi a exaustão. Beleza, gente? Maravilha. Fechou? A ideia é sempre manter essa aula um pouco mais curta, tá? Uma aula aí de 35, 40 minutos, só com um assunto específico, para a gente não também alimentar muita coisa, não entrar com muita informação, para não deixar tão cansativo, e para quem quiser assistir, para ficar também mais gostoso, mais aproveitável esses vídeos de assuntos específicos, tá? Lembrando que na próxima aula teremos parada de 20, com qualidade, sem qualidade, qual a melhor forma e afins. É essa a ideia. Não é só parada de 20, pode ser tanto para compra quanto para venda. Topo duplo e fundo duplo foi hoje, mas semana que vem, topo menor e fundo maior, tá? Sim, existe fundo maior. Fechou, galera? Espero vocês na sala amanhã. Qualquer coisa estou à disposição, podem me chamar. Valeu, um abraço e fui. Valeu, Fer. Obrigadão. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.